Olá pessoal, então agora nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus ao longo dos nossos estudos aí, né? Que é a parábola do credor incompassível ou também do servo impiedoso. I was a dead man walking until I was a man walking with you. I was a blind man falling until I found the light. You're calling me to... Legal, gente. Então vamos lá. Mais uma parábola, né? Mais um capítulo dos estudos sobre as parábolas de Jesus, que são super joias, fantásticas, grandes ensinamentos realmente, né? E hoje nós vamos estudar sobre a parábola do servo impiedoso, ou também conhecido como o credor incompassível. Incompassível, sem compaixão, é isso que quer dizer, né? Então, dependendo da sua versão, às vezes você pode ter esses dois títulos aí, mas nós estamos falando da mesma parábola, que é Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35, tá bom? Então é Mateus, vamos pegar nossa Bíblia aqui, Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Vamos lá então. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor daquele servo chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?" Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa parábola, ela é muito direta, né? É difícil você errar na interpretação dela. Ela está dizendo exatamente sobre misericórdia, né? Em algumas versões mais antigas, coloca que a quantidade, né, a dívida desse servo era de 10 mil talentos. 10 mil talentos. Essa versão que eu li não aparece, fala que é muito dinheiro apenas, né? Mas algumas versões colocam lá 10 mil talentos. Gente, 10 mil talentos é muita grana. 10 mil talentos significa infinito. É grana que você não vai conseguir pagar durante a sua vida inteira, entendeu? Então é uma dívida assim, é como se você estivesse devendo, sei lá, você está devendo aí 100 milhões de reais, você está devendo 1 bilhão de reais. Esquece, eu não tenho como pagar isso daí. Muito bem. 100 denários, né? Que é a dívida do conservo dele. Se não me engano, eram 100 denários. 100 denários, gente, é nada. É assim, alguns dias de trabalho. Se for ver bem, talvez em algumas semanas a pessoa lá, né, um mês talvez trabalhando lá, já aceitaria esse valor e estaria resolvido. Não é um problema sem denários. Mas vocês veem a discrepância, né, dos 10 mil talentos para os 100 denários, que é nada disso, né? O servo foi perdoado de 10 mil talentos, mas não conseguiu perdoar uma dívida de míseros 100 denários. Em algum momento, se a gente olhar na Bíblia, tá? Em algum momento, será que Jesus negou atender, ajudar, orientar, ensinar, curar
as pessoas que o procuravam? Pode vasculhar, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus colocando condições. As pessoas chegam para ele buscando cura, buscando ajuda, buscando conforto, sabe? Buscando até vida, né? E ele entrega para todos. Ele fala lá, às vezes, vai e não peques mais. Perdão para os pecados, tudo isso. Ele não faz nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Ele não fica questionando. Ele usa do quê? Da misericórdia. E veja bem, hein? Jesus é a justiça divina, né? Representa a justiça de Deus. Ele é Deus também. Então ele representa a justiça divina. E o que ele faz? Ele opta pela misericórdia. Bom, essa parábola Jesus contou porque tudo isso surgiu de uma outra conversa que Jesus estava tendo com Pedro. Vamos dar uma olhada de novo na Bíblia? No mesmo capítulo, Mateus 18, vamos dar uma olhada nos versículos 21 e 22, tá bom? É onde começa tudo. Olha só o que está escrito lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uau! O que quer dizer isso, né? Então, vamos um pouquinho de numerologia bíblica aí, né? O 7 é o número divino, é o número de Deus, né? O número da perfeição. O número do homem qual é? 6. Tá vendo? Não é igual a Deus, né? Legal. Então, o número 7 é o número da perfeição. 10 é o número da totalidade. Então, os 10 mandamentos, aquilo que você precisa seguir, né? Aquilo que é o ideal para você alcançar a proximidade de Deus. E que nós temos dificuldade de fazer. Mas aí já é uma outra história. 7 vezes 10 vezes 7. É isso que Jesus está falando. Quer dizer, 7 é divino, 10 totalmente, mais um 7 ainda para colocar em cima, né? Em outras palavras, você tem que sempre perdoar as pessoas. Você sempre tem que exercer misericórdia nas pessoas, né? Isso não é uma opção, porque a princípio você podia pensar o seguinte: peraí, a misericórdia é uma prerrogativa minha, né? Se eu quiser ter misericórdia da pessoa, eu tenho. Que nem o cara lá, o patrão lá, né, o dono lá, como é que chama? Perdoou a dívida do servo. Perdoou porque ele quis, porque o servo estava devendo para ele. Então é uma prerrogativa dele. O que Jesus coloca, ele diz o seguinte: da mesma forma que Deus perdoa os teus pecados, aqueles 10.000 talentos que você deve, entendeu? Da mesma forma que Deus te perdoa, que Deus usa de misericórdia com você, que você faça o mesmo com os outros, que você também use da misericórdia. Então, da mesma forma, nós temos que ser misericordiosos com os outros, assim como Deus é misericordioso conosco. Esse é o foco dessa passagem. Então, a misericórdia para o cristão não é uma prerrogativa do indivíduo. Não, é uma prática, é uma obrigação. E aí, alguém podia dizer o seguinte: então, espera um pouquinho só. E como é que fica a justiça nisso? Quer dizer, a pessoa de repente faz coisas erradas, e aí a gente entra com a misericórdia e está tudo bem? Então, justiça e misericórdia andam juntos. Elas andam casadas, as duas. Porque a questão é a seguinte: a justiça, né? Quando nós estamos falando de justiça, não é justiça divina, é a justiça dos homens, que ela é imperfeita, correto? Então, como é que a gente tenta diminuir essa imperfeição da justiça dos homens? Através da misericórdia. Uma justiça sem a misericórdia é uma justiça impessoal, fria, seguindo a letra da lei, certo? Sem analisar a situação. Ela é genérica, generalista. Ela não vê as pessoas como indivíduos separados, né? Então vê como uma coletividade. Isso tem o seu valor também. Mas, como Deus tem esse enfoque muito pessoal, então ele coloca a misericórdia. Veja só, você pode seguir a justiça, mas a misericórdia, você que é cristão, não pode se dissociar dessa justiça. Seja misericordioso para com os outros, como Deus é misericordioso para você.
com você. Então, a pessoa pode fazer alguma coisa errada, ela vai ser punida, a justiça vai ser colocada para ela, mas você exerce também a sua misericórdia. Você tenta mostrar, de repente, talvez perdoando mesmo, tendo misericórdia da pessoa, e fala assim, tá, eu não vou te denunciar por esse mal que você me causou, ou eu não vou procurar os meus direitos por esse mal que você me causou, porque eu tenho misericórdia de você, eu entendo a sua situação, apesar do erro, eu entendo a sua situação, eu entendo a sua condição, percebe? Isso não é difícil a gente fazer, né? Nós temos que pensar nessas situações, porque elas acontecem ao nosso dia, não precisa ser uma misericórdia aí de 10 mil talentos, né? Mas são as misericórdias que a gente deixa a vida das pessoas melhor, sabe? A gente faz a coisa certa. Tiago, na sua carta, né, ele diz uma coisa muito parecida com esse casamento entre justiça e misericórdia. Vamos dar uma olhada lá? Então é Tiago capítulo 2, versículo 13. Tiago capítulo 2, versículo 13. Ele diz o seguinte, olha só. Tiago, irmão de Jesus, hein? Por que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, e ponto de exclamação, pelo menos na minha versão tem um ponto de exclamação ainda por cima, né? Então, por que será exercido juízo, ou seja, justiça sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre a justiça. A reflexão nossa em cima desta parábola é exatamente isso, né? Deus perdoa tanta coisa errada que você faz, e erros que você repete, e pecados que você repete, e eu também, todos os dias, né? E nós pedimos perdão, às vezes a gente esquece de pedir perdão, e faz de novo o erro, e Deus usa, não da sua justiça, porque Ele poderia fazer isso, mas Ele usa muitas vezes, Ele usa também da sua justiça, lógico, mas muitas vezes Ele lança a mão da sua misericórdia. Ele tem misericórdia conosco. Portanto, a conclusão é, se nós temos que ser santos porque Deus é santo, né? Se nós temos que buscar o caminho da santidade, misericórdia faz parte da nossa lição de casa. Então, que a gente seja sempre misericordioso com as pessoas, como o Senhor é misericordioso para conosco. Ok? Legal. Gente, então é isso por hoje. Se você gostou desta aula, então você se inscreve no canal, dá um joinha aí, para você receber outras aulas como essa também, ok? Deus os abençoe, cuidem-se e até mais. Valeu! I was a dead man walking until